Bom dia, sétimo ano! Vamos para a nossa aula de hoje? Então acompanhe a correção dos exercícios que ficaram para vocês como tarefa na nossa apostila de matemática a partir da página de número 47. Então o primeiro exercício da tarefa de vocês é esse daqui. Então ele diz o seguinte: uma atitude muito comum atualmente é visualizar ou digitar mensagens de texto no smartphone. O problema não está em usar o aparelho para isso, mas sim o uso excessivo. Então, observem aqui algumas ilustrações da inclinação da cabeça e o quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho. Então, aqui ele fala para a gente ver qual que é a medida dos ângulos indicados e depois registrar na tabela. Então, aqui nós temos o ângulo e aqui nós temos o peso para um adulto. Então, aqui nesse primeiro caso, né? Olha só, ele está reto. Aqui o ângulo é o ângulo de 0 graus. Eu posso usar o transferidor aqui para eu confirmar que é 0 graus. No segundo caso, então eu vou posicionar aqui o meu transferidor, eu vou alinhar e eu vou prolongar essa reta, eu vou ver que ele tem quanto? Exatamente 15 graus. No terceiro caso, também eu vou alinhar aqui, eu posso prolongar aqui a minha reta e eu vou ver que ele tem quanto? 30 graus. Aqui, alinhando bem, eu vou ver que ele tem quanto? Olha só, 45 graus. E no último caso, ele está com a cabeça bem inclinada. Então, olha só, prolongando aqui, eu vou ver que esse ângulo mede 60 graus. No exercício número 2, ele dizia: meça com o transferidor e registre a medida de cada um dos ângulos e em seguida trace a bissetriz desses ângulos com o compasso e a régua e registre a medida em cada ângulo obtido. Então, aqui eu preciso saber qual que é a medida do ângulo OAOB. Então, eu quero saber qual que é a medida deste ângulo. Então, aqui usando meu transferidor, eu vou posicionar e alinhar. Então, olha só, prolongando aqui, eu vou ver que ele passa de 70. 2 centímetros, então 72 centímetros. 72 divididos por 2 é igual a 36. Traçando aqui a bissetriz, né, bem dividindo ela ao meio, então 36 e 36 graus. Na questão B, então agora eu quero ver qual que é a medida do ângulo COD, ou seja, desse ângulo. Então, aqui também com o auxílio do transferidor, eu vou alinhar. Posso prolongar aqui para eu ver. Então, ó, ele passa de 130 e quase chega no 135. Então, 134 graus. Traçando a bissetriz aqui, dividindo ele ao meio, eu vou ter 67 e 67 graus. Na questão 3, ele diz: preencha o quadro de acordo com os seguintes ângulos. Então, aqui nessa tabela, nós temos os lados, vértices, medida e classificação. Então, aqui, nesse primeiro caso, eu tenho os lados AK e o lado AJ. Então, é assim que eu vou indicar. Aqui, nesse segundo caso, os lados são OL e OZ. Então, é assim que eu vou identificar. Aqui, EM e EN. Agora, quais que são os vértices, né? Onde que eles se encontram, essas retas? Então, aqui no primeiro caso, o vértice é o A. No segundo caso, o vértice é o O. No terceiro, E. Agora, qual que é a medida? Então, aqui com o auxílio do transferidor, vocês vão ver que a medida desse ângulo, ó, ela é igual a 37 graus. No segundo caso, olha só, aqui no segundo caso, eu vejo que ele é quanto? 125 graus. No terceiro e último caso, eu vejo que ele é igual a quase 70 graus, 68 graus.
E agora, qual que é a classificação desses ângulos? Então, aqui 37 graus, né, ele é um ângulo agudo. Aqui, 125 graus, ele é obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. E aqui, nesse caso, também é agudo, porque é menor do que 90 graus. Na questão 4, era para vocês construir um ângulo, né, indicado, que tinha já o valor lá do ângulo, e também traçar uma bissetriz. Então, na questão A, era para vocês desenhar, né, formar um ângulo com 150 graus e traçar essa bissetriz. Então, aqui vocês iam fazer uma reta, aí vocês iam medir ali, né, ó, traçar uma reta, iam calcular 150 graus, então vocês iam traçar essa reta, e a bissetriz dividindo ali ao meio ficaria 75 graus para um lado e 75 graus para o outro. Na questão B, era para construir um ângulo com 40 graus. Então, mesma coisa, traço uma reta, depois eu alinho aqui meu transferidor, então, ó, ele quer 40 graus. Então, traço aqui a reta e a bissetriz dividindo ao meio, né, eu vou ter 20 graus em cada lado. Na questão C, ele quer que construa um ângulo de 86 graus. Então, aqui também, né, eu vou fazer uma reta, depois eu vou alinhar bem 86 graus. Então, ó, ele passa do 85, depois 86. Então, traçando a reta, 86 divididos por 2 é igual a 43. Então, vou ter 46 graus de um lado, 43 graus do outro. Aqui era para vocês fazer essa atividade utilizando o compasso também, né? O último, na questão D, era para vocês fazer um ângulo com 130 graus. Então, mesmo procedimento. Faço uma reta, daí depois eu faço aqui a medida. Olha, 130 graus. E a bissetriz aqui. 130 dividido por 2 é igual a 65, então cada lado tem 65 graus. Na questão 5 diz o seguinte: o fisioterapeuta ele é um profissional bastante requisitado por atletas, pois ele trabalha tanto na reabilitação quanto na prevenção de lesões por movimentos repetitivos ou inadequados. Então aqui, né, nós podemos notar que o instrumento que ele utiliza para medir ângulos, ele é diferente do transferidor, mas ele tem a mesma escala de graus, né? Ele é diferente, mas tem a mesma escala de graus. Na questão A diz o seguinte: qual que é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha? Então, ele quer saber qual que é a medida desse ângulo. Então, vejam bem, aqui nós temos, né, fechando aqui, eu tenho um triângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a quanto? 180. E aí, vendo aqui, ó, ele mede 82 graus. Mas ele quer saber qual que é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha. Então, por isso, eu vou pegar o 180, que é a soma dos ângulos internos, e eu vou subtrair esse 82. Eu vou encontrar 98. Questão B. Como que esse ângulo é classificado? Então, se ele tem 98 graus, ele é maior que 90, menor que 180. Então, ele é obtuso. Questão C. Então, vocês já estudaram os ângulos, né? Vocês sabem que eles podem ser classificados de acordo com as suas medidas. Agora, ele dizia para vocês trocar ideias, né, com algum colega. Então, vocês poderiam ter conversado com algum colega via mensagem ou até comigo mesmo. E aí, falava aqui para relembrar quais são os ângulos agudos, obtusos, rasos e retos e completar essas lacunas. Então, eu passei para vocês uma revisão sobre cada classificação. Então, olha só, aqui na questão A, um ângulo reto é aquele cuja a medida é igual a... Então, olha só, aqui nós já temos até uma ilustração. Esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Ângulos com medida maiores do que e menores do que denominam-se agudos. Então, qual que é o nome do ângulo, né? Os ângulos agudos que são maiores que zeros e menores do que? Menores do que 90. Assim são os ângulos agudos. Na questão C,
Os ângulos com medidas maior que 90 e menor que 180, o que eles são? Obtusos. Na questão de um ângulo mede 180 graus e um ângulo mede 0 graus. Então, quando ele mede 0 graus ou 180, o que ele é? Ele é nulo, né? E quando ele mede 180 graus, ele é raso, meia volta. No último exercício que vocês tinham como tarefa, era para vocês construir um ângulo indicado e depois dividir, né, essa bissetriz em 4 partes iguais. Então, olha só, aqui, primeiro passo seria fazer a semi-reta, aí depois alinhar. Então, ele pediu no exercício um ângulo de 60 graus. Traçava a linha, aí 60 dividido por 4 é igual a 15. E aí vocês, né, com a ajuda do compasso, né, vocês iriam traçar essas bissetrizes. Na questão B, era um ângulo de 140 graus. Então, mesma coisa, traço uma reta, depois eu vou alinhar meu transferidor. Então, ó, 140, traço a reta aqui. 140 divididos por 4, 35. Então, ia traçar aqui a bissetriz, com cada parte teria 35 graus. Na questão C, mesmo procedimento, então aqui seria um ângulo de 80 graus. Então, primeiro traço a reta de baixo, depois eu alinho o meu transferidor. Então, olha só, 80 graus. 80 dividido por 4 é igual a 20, então cada ângulo ali, cada bissetriz seria de 20 graus. Na questão D, mesmo caso, com um ângulo, né, de 180 graus. Dividido por 4 seria 45, então, cada bissetriz aqui, 45 graus. Agora, sétimo ano, nós vamos seguir para a nossa apostila na página do número 40, onde nós temos a explicação ali e o conceito sobre ângulos formados entre retas concorrentes. Então, acompanhem aqui na apostila de vocês. Aqui nós temos um texto, né, onde fala sobre a Torre de Pisa. Então, ela é formada porque a sua estrutura, ela sofreu uma inclinação desde os primeiros anos de construção. Olha só a inclinação que ela teve. Então, ela é localizada lá na cidade de Pisa, na Itália, e essa obra ela foi interrompida 2 vezes, né, ao longo dos anos, enquanto os responsáveis estudavam uma forma de conter essa inclinação. Aí, na década de 90, os especialistas fizeram uma comissão e, com o uso de soldas especiais, eles conseguiram diminuir um pouco essa inclinação e a torre, por ser um importante ponto turístico, foi liberada para visitas em seu interior a partir do ano de 2000. Então, aqui vocês têm algumas informações em que vocês vão usar para resolver os exercícios a seguir. A seguir, nós temos uma questão que diz o seguinte: em que período ocorreu o maior aumento da inclinação dessa torre e quantos graus ela inclinou? Então, olha só, observando aqui, eu vejo que nesse primeiro período foi o momento em que ela teve mais inclinação, né? Então, foi no período do ano de 1370 a 1817. Qual foi essa inclinação? Então, se eu somar esses dois valores, 53 mais 2,5, e dividir por 2, né, porque eu quero saber qual que é a medida desse ângulo, eu vou encontrar o resultado de 2,8 graus. Então, essa é a inclinação. Na página do número 50, nós temos mais um exercício que diz o seguinte: veja a representação dessa inclinação. Observe que os dois ângulos indicados aqui na imagem, né, eles, ó, vejam bem, eles são a inclinação dessa torre, esse e esse daqui também. Então, a inclinação lá no ano de 1993, ela chegou a 5,5. Então, representada aqui pelo ângulo AOB. É essa inclinação aqui, 5,5 graus. Qual era a medida de BOE naquela época? Então, aqui vocês podem utilizar o transferidor de vocês, né? Para vocês verem aqui qual
que é esse ângulo. Aí vocês vão ver que ele passa de 80 e não chega até 85, prolongando. Então, 84,5 graus. Ou também, eu observando esse ângulo aqui, eu vejo que ele é um ângulo de 90 graus. E eu sei que aqui no exercício ele já me fala que essa inclinação aqui é 5,5 graus. Então, eu posso pegar a 90 e subtrair esse 5,5, que eu vou encontrar também o resultado 84,5. Na questão C, sétimo ano, ele diz o seguinte: se o valor do ingresso para subir na torre for de 15 euros, pesquise o valor de 1 euro em reais e responda quantos reais equivale a um ingresso. Então, vocês já fizeram em uma atividade anterior uma pesquisa sobre qual que é o valor atualizado do euro, né? Então, vocês vão pegar esse valor e ali ele fala 15 euros. Então, vocês vão pegar esse valor e multiplicar por 15 para encontrar qual que é o resultado. Em seguida, nós temos mais um exemplo. Então, aqui ele diz, né? Notando que os ângulos AOB e o ângulo BOE, né, eles somam 90 graus. Então, esse seria o ângulo que o eixo da torre deveria fazer para a linha ao solo, né? Deveria ficar assim, reto. Quando a soma das medidas desses dois ângulos é 90 graus, nós dizemos que esses são ângulos complementares. Nós podemos dizer também que é um ângulo completo ao outro. Então, aqui, nesse exemplo, nós vemos o seguinte: olha, nós temos 62 graus, nós temos 28 graus. A soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, nós podemos dizer aqui também que o ângulo AOC, ele é complemento do ângulo COB, né? Porque eles se complementam aqui. Agora, ele fala o seguinte: observe nesse modelo que a semirreta OC, ela é um lado comum entre os dois ângulos, né? Então, quando dois ângulos têm um lado em comum e suas regiões externas não estão pontos em comuns, eles são chamados de ângulo adjacente, né? Então, esse é adjacente a esse. Aqui nós temos um exemplo a seguir. Em competições de moto, é comum nos depararmos com imagens como essa, né? Na qual o piloto ele se inclina com a moto o máximo possível para fazer as curvas sem reduzir a velocidade. Então, olha só, aqui nessa inclinação, ele está formando um ângulo de 50 graus, né? Com o transferidor, meça os ângulos e registre as medidas na imagem. Então, aqui, utilizando o transferidor, vocês vão alinhar aqui. Vocês vão ver que ele mede quanto? 50 graus essa inclinação. E aqui desse lado, não preciso nem mudar de lugar, né? Ó, eu já vejo que ele tem quanto? 130 graus, começando daqui para lá. Na questão B, os ângulos BAE e EAC, eles são adjacentes? Sim, né? Porque eles têm essa mesma semirreta aqui em comum. Então, eles não têm pontos nenhum nas regiões internas. Então, por isso, eles são adjacentes. Na questão C, nós podemos dizer que esses ângulos BAE e BAC são adjacentes? Ó, eu estou falando com relação ao ângulo BAE e o ângulo BAC. Será que eles são adjacentes, sétimo anos? Não, né? Porque eles têm um lado, né? BA em comum com os dois pontos, mas na região interna do ângulo BAE. Então, não é adjacente. Na questão D, qual que é a soma dos ângulos BAE com o ângulo EAC? Então, somando 50 mais 130 é igual a 180 graus. A seguir, nós temos mais um exemplo. Então, olha só, aqui nesse exemplo eu vejo que esse ângulo aqui, né, ele mede 71 graus e esse aqui 109 graus.
E a soma desses dois ângulos, olha só, é uma meia volta. Somando os dois, 71 mais 109, eu tenho 180 graus. Então, se COE e EOB são ângulos suplementares, o COE é suplemento de EOB e vice-versa, né? Agora, ele tem um exercício que diz o seguinte: escreva um par de ângulos não adjacentes. Então, vejam bem, eu vejo aqui o ângulo COB e também o ângulo COE. Então, esse ângulo não é adjacente a esse. Ou também eu posso dizer que BOE e BOC não são adjacentes. Com base nos exemplos que eu dei para vocês nessa aula, vocês vão resolver os exercícios a partir da página de número 51 da nossa apostila de matemática, do exercício de número 1 até o exercício de número 9. Então, são exercícios que vocês vão estar praticando tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de resolver, precisarem de atendimento, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês.